a visualização dele normal vai ser dessa forma aqui, né? Tá? Olha lá, aqui você já começa a precisar mexer um pouquinho no código, tá vendo? Como eu formatei a primeira linha, se eu for continuar o texto aqui dando Enter, ele vai manter a formatação que eu coloquei no título, né? Aí já é um exemplo que no código fonte é mais fácil você trabalhar, tá vendo? Eu coloquei o cursor ali antes do body e liberei algumas linhas, né? Se eu abrir um P aqui, por exemplo, né, e olhar lá no código, né, eu vou ter aqui um espaço já, né, para digitar. Tá vendo? Esse espaço eu não tinha antes, né? Olha lá. Tá vendo? Eu apaguei. Olha lá. Eu apaguei lá, ele apagou aqui, né? Ok? Então você vê que é interessante você ter aqui um conhecimento do código, aquele conhecimento de código que nós tivemos, ele não vai ser descartado em nenhum momento, né? Ali, ó, continuação da página, né? Olha aí. Tá vendo? Olha a visualização, né? O código fonte e a visualização daqui, né? Ok, pessoal? Então você vê que a formatação dele aqui é bem simples mesmo, né? É basicamente só você selecionar e aplicar o recurso, né? Então, continuação, eu vou deixar já umas linhas em branco aqui no final para não ter esse problema de continuação da página, né? Olha aí, aqui está num estilo parágrafo, eu posso já utilizar alguns estilos, né? Título 1, 2, 3, endereço. Olha lá o código. Se eu usei título 1, olha o código, ele usou aquele H1, né? Viu, por exemplo, esse editor CSS aqui, né? Se você não está com tanta paciência assim, de estudar direitinho aqui, fazer os comandos por aqui, né? Quiser fazer direto lá no código CSS, eu até recomendo, né? Aqui seria mais para você criar alguma coisa que já esteja pré-estabelecida, alguma coisa já pronta, né? Tá? Fazer uma tabela, por exemplo. Quem tem muita dificuldade com tabela, que ele já te dá um recurso de tabela prontinho, né? Olha aí, né? Uma tabela lá com 6 colunas, né? E tudo mais, né? Tá vendo? Selecionar a tabela, pintar a tabela, né? Isso é tudo recurso que você pode ir explorando agora bem facilmente, né? Basicamente é selecionar e ir aplicando o recurso, né? Tá ok? Olha aí, né? Fiz uma tabela, posso digitar dentro da tabela, né? Olha aí, né? Para manipular a tabela, eu posso fazer a utilização aqui, eu dei 2 cliques, né? Posso fazer a utilização aqui das janelas, né? Só que vocês vão notar também o seguinte, pessoal, conforme você se acostuma a mexer com código, né? Você meio que cria uma independência para não precisar ficar mexendo muito com menu, essa coisa até meio manual, né? Então, você vai notando que muitas vezes mexer diretamente no código é mais fácil, né? Mas é bom ter conhecimento aqui dos recursos, né? Saber utilizar aqui. Isso aqui basicamente é como se fosse um Word da vida, né? Ou Writer, né? E você clicando e modificando as opções, né? Alinhamento, centralizado, tamanho, né? Ok? Ou vai direto no código, né? Aquela tabela lá, por exemplo, ficou com largura de 100%, tá vendo? Veio aqui com uma série de definições, né? Posso fazer essas modificações dessas definições diretamente aqui, né? Posso começar a definir diretamente no meu código
Isso vai surtir efeito na tabela. Por exemplo, lembra do comando widget, né? O widget nós estudamos, ele permite que você estabeleça uma largura, né, para suas células, né? Por exemplo, aqui eu vou pôr 15%, widget 15% e nas outras células também, né? Cada coluna com largura de 15%, né? Olha aí. Ele permite você fazer essas modificações, né? Tá? Vou lá visualizar, olha aí. Cada coluna, né, ficou com a medida de 15% do 100, né? 15, 30, 60, 90, ainda sobrou uns 10% lá para eu utilizar depois, tá? Então tá aí. Vamos colocar uma imagem, né? O pessoal tem às vezes alguma dificuldade de inserir imagem, né? Vamos liberar aqui, liberei uma linha no código, tá vendo? No fim da página, depois do body, seria uma imagem aqui, né? Se ele, olha lá, ficou um espaço ali no final da tabela, né? Ó, tem menus, né, gente? Aquela parte de formulário, né? Olha aqui, tudo aqui à disposição, né, para você trabalhar, né? Imagem, né? Menu imagem, endereço da imagem, né? Selecionar arquivo, né? Olha lá, pego a imagem que eu desejo, né? Posso pôr um texto, mudar de dimensão, colocar um link, né? Ok, né? Olha aí, ele pede para você colocar um texto que eventualmente substitua a imagem, né? Vou colocar o texto da imagem, bolas. Olha aí, inseriu a imagem, né? Tá? E o código está lá, ele pôs o código que nós estudamos. Por exemplo, definir um formulário, colocar, né, um nome do formulário, método de envio. Lembra que eu comentei sobre o get e o post, né? Algumas propriedades a mais, né? Tá vendo? Vou colocar um formulário aqui de teste. Pede para determinar um endereço de envio, que é aquele arquivo PHP que eu comentei com vocês, né? Que vai receber o formulário. Tá lá, deu ok, ele criou aqui um espaço para inserir o meu formulário. E aí eu começo a pôr os campos, por exemplo, né? Por um campo de formulário, né? Um campo do tipo texto, senha, tá vendo? Aqueles recursos estão aqui, né? Senha, nome do campo, né? Por exemplo, nome, né? Não vou pôr valor inicial, tá lá, criou um campinho nome, né? Simples, né? Fica lá nome e ficou o campinho do lado, né? Aí eu posso acrescentar mais campos aqui, seguindo o mesmo procedimento, né? Ok? Posso também utilizar link, né? Eu quero fazer um link com a imagem, por exemplo, né? Selecionei a imagem, dei um clique na imagem e fui na opção link. Tá vendo? Vou linkar com um arquivo que eu tenha criado anteriormente, por exemplo, esse formulário, né? Ok, está feito o link. Olha aí. Você fala, quero ver o resultado disso, professor, quero ver como que está ficando. Mesmo procedimento, gente. Você salva e vai lá no navegador e atualiza a sua página, né? Ou a imagem virou um link, né? Olha aí. Tá vendo? Você que vai analisar agora o que é mais fácil para você, se utilizar desses menus ou usar os códigos, né? Tá ok? Agora você tem uma ferramenta que lhe proporciona isso, né? Que lhe proporciona fazer aí uma interação com o usuário, né? Fazer âncoras, lembra das âncoras, né? Estudar essas formatações, né? Aqui, gente, eu não vou passar por todos os recursos, porque são recursos assim bem
dinâmicos, bem interativos, né? Que você deve ir acionando na medida que você vai estudando o NVU, na medida que você vai simpatizando com ele, tá? Mas é uma ferramenta fundamental, né, que você acaba tendo aí como auxílio, né, para você realizar as suas páginas, né? É uma ferramenta a mais para você trabalhar.